nada porque se lo robaban en la mayoría de los casos. Vacío, roto, vacío. Esta era la nevera donde algunos medicamentos necesitaban ser guardados para que se mantuvieran fríos. Mira, no sirve. Está rota, está dañada, tiene años así. Este es el carro de la emergencia. Las cosas, un paciente se está muriendo y este es lo que usamos. Entonces, algunos medicamentos básicos, mínimos, por ejemplo, adrenalina. Una persona que muere o que está a punto de morir necesita adrenalina. Esta es la que tenemos para toda esta parte. 50 pacientes más o menos tienen esto y ya. Por ejemplo, mira una simple demostración. Anilis, el antibiótico que te están poniendo, ¿lo hay aquí? No. Ambos. ¿El antibiótico lo hay aquí? No. Acá, el antibiótico. ¿Qué más necesita? Cenobio. El antibiótico no lo hay tampoco. El antibiótico, ¿lo consiguen acá? No. Pero se consigue fuera. Amarilla. Caro, ¿no? Amarilla, el antibiótico, ¿se lo dieron acá o lo tuvieron que conseguir afuera? Lo tuvimos que comprar bien caro. ¿Conseguiste? Sí, bien caro. Bueno, tenemos bastante para conseguirlo y de paso bien costoso. Acá, Rosa, el antibiótico, ¿te lo dio el hospital o lo compraste tú? Lo compraron allá. Esta es mi sala de hospitalización. Aquí no hay ni inyectadora, Aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay ni nada. una hoja para sacar una copia. Mira esto, por ejemplo. Hola de nuevo. Mira, por ejemplo, una bandeja de comida hospitalaria. Pasta sancochada sola, con algo que parece ser jamón o jamonada picada y parece chayota o calabacín. Chayota. Si acaso llega a una cucharada de proteína, es mucho. Mucha gente desesperada por recibir atención médica. Mucha gente. ¿Cómo la trato si ni siquiera pueden ir al baño? Si ni siquiera tienen agua, si ni siquiera les puedo dar de comer en el hospital. Y aunque las hospitalice, probablemente ni siquiera tenga cómo tratarlas. Diego Escosteg, editor-chefe da revista Época, já está aqui com a gente. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, Débora. Tudo bem, e você? Bom, nosso assunto de hoje é a Venezuela, mais precisamente a situação da saúde no país que vive uma tremenda crise política, financeira, enfim, e quem depende da saúde lá na Venezuela, infelizmente está passando por uma situação muito difícil. É a reportagem de capa da revista Época nesse fim de semana, né, Diego? Isso. A gente vinha pensando, né, em como mostrar aos leitores esse colapso gradual e muito difícil, né, da Venezuela, que é um colapso que começa na política, né, num regime que já se tornou ditatorial do Nicolás Maduro, e tem manifestações sociais, econômicas, enfim, e até mesmo humanitárias, né? E os ouvintes devem estar já acostumados a ver e ouvir, né, ler histórias sobre o que está acontecendo na Venezuela. Mas eu confesso, Débora, que essa história que o repórter Ian Boechat foi atrás e buscou lá na Venezuela sobre a crise da saúde, eu acho que ela revela de uma maneira muito contundente, que eu não tinha encontrado até agora, a face mais perversa desse regime, né, e das consequências do que está acontecendo no país, né. Então, quando você lê as histórias, né, que estão na revista e que, claro, que são muito fortes e que compõem um quadro de calamidade mesmo, a palavra é essa, né, a gente vê o tamanho do problema da Venezuela, né, porque, como mostra a reportagem, né, por meio de várias histórias
de pessoas que sofrem ou sofreram, né, com um sistema de saúde que, na verdade, praticamente não existe mais, fica claro que o regime não se empenha em resolver isso, né? E como a Venezuela não produz quase nada, ela importa quase tudo, isso vale também para remédios e instrumentos básicos, insumos básicos hospitalares, né? Então, os médicos que ainda sobraram na Venezuela, eles têm que se virar sem remédios, até mesmo antibióticos, ou insumos simples, até mesmo catéteres, enfim, uma infinidade de equipamentos que não são tão caros assim, mas que a Venezuela, por não ter mais dinheiro, a verdade é essa, não consegue importar dos seus parceiros, como a Rússia, como a China, né? Não é por causa das sanções que ela está nessa situação. Então, o que o repórter encontrou e os leitores podem conferir na revista como as pessoas na ponta, né, sofrem de uma maneira que é difícil de comparar, né? Assim, os médicos não terem condições de tratar uma infecção urinária, de suturar corretamente o paciente, nem se fala de casos de câncer, por exemplo, né? Câncer de mama, a mínima indicação de que há um tumor, a recomendação é extirpar o seio, porque não tem qualquer tipo de tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Então, quando você vai, né, Débora, para as minúcias do que é o dia a dia da Venezuela e você se depara com um aspecto que é sempre o principal de uma sociedade, né, que é a saúde, a segurança e a saúde, você vê que o país realmente está em colapso, né? E várias ONGs corroboram isso, existem trabalhos humanitários sendo feitos na Venezuela, mas o governo do Maduro, como em outras áreas, se recusa a aceitar ajuda, inclusive do Brasil. Ajuda humanitária, né, com remédios, com insumos. Então a população da Venezuela está sofrendo de uma maneira muito dramática, né, e que não é exagerada, não é exagero comparar um pouco isso com a situação de guerra, né, porque na situação de guerra você tem, claro, muito mais mortos, né, de forma mais violenta, mas até às vezes você tem, como na Síria, pessoas trabalhando com o mínimo de condições para tratar aqueles que estão machucados, que estão sofrendo, né? Uhum. E muitas vezes contam com ajuda humanitária, né? Ajudas de outros países, o que Maduro não quer, embora a situação seja muito difícil lá, ele não quer aceitar que outros países ofereçam ajuda para essas pessoas. Não. Quem tem condição sai do país, mas nem todo mundo tem essa condição, né? Para sair para se tratar em outro lugar. Exatamente. Né? Então, assim, isso vale para o sistema público de saúde e o sistema particular também. Porque hoje é uma economia completamente fechada. Né? Então, assim, você tem um mercado negro agora de medicamentos simples, e aqueles que não conseguem, são muitos, não conseguem medicamentos simples para se tratar, eles viajam até a Colômbia, até o Brasil e outros lugares tentando obter o mínimo para não morrer por doenças ou condições que vitimavam pessoas há 100 anos, mas não hoje, né? Uhum. Então, me parece, assim, de tudo que eu já li sobre a Venezuela, a gente tem acompanhado, esse aspecto foi o que mais me chocou, o que mais me comoveu, e a minha impressão é de que os leitores que toparem embarcar nessa aventura, nessa matéria, vão sentir de uma maneira muito mais próxima o drama dos venezuelanos que estão aqui ao nosso lado, que enfrentam um problema que não é político, não é ideológico, tem consequências humanitárias muito graves e que estão acontecendo agora, né? Sim. Então essa é a verdade nua e crua, infelizmente, do que se passa lá na Venezuela em relação à saúde. Diego, obrigada, viu? Até mais. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você também, Débora. Um abraço. Nós conversamos com o Diego Escosteg, editor-chefe da revista Época.